Olá, estamos de volta para dar continuidade aqui à nossa leitura. Hoje é a 12ª terça-feira. Falamos de perdão. Perdoe a si mesmo antes de morrer. Depois, perdoe os outros. Isso foi poucos dias depois da entrevista ao Nightline. O céu era chuvoso e escuro. Morrie estava debaixo de um cobertor. Sentei-me na extremidade da sua cadeira e fiquei segurando-lhe os pés nus. Eram calosos e franzidos, as unhas amareladas. Espremi um tubo de creme nas mãos e comecei a massagear-lhe os tornozelos. Era mais um trabalho que eu tinha visto as enfermeiras fazerem durante meses. E agora, numa tentativa de agarrar o que ainda pudesse dele, ofereci-me para fazer a massagem. A doença havia lhe tirado a capacidade até de mexer os dedos dos pés. Porém, ele ainda sentia dor e as massagens a aliviavam. E também Morrie gostava de ser pegado e alisado. Nessa altura, tudo o que pudesse fazer para dar-lhe conforto, eu ia fazer. Mitch, disse ele, retomando o assunto do perdão. Não tem sentido ficar curtindo vingança ou teimosia. Dessas coisas, suspirou, dessas coisas eu me arrependo na vida. Orgulho, vaidade. Por que fazemos o que fazemos? A minha pergunta era a importância do perdão. Eu tinha visto aqueles filmes em que o patriarca da família, no leito de morte, chama o filho com quem rompera para fazer as pazes antes de partir. Teria Morrie algum sentimento semelhante no seu íntimo? Uma necessidade súbita de dizer sinto muito antes de morrer? Ele confirmou. Está vendo aquela escultura? Inclinou a cabeça na direção de um busto que ficava numa estante na extremidade do escritório. Eu nunca tinha prestado atenção nesse busto. Era o rosto em bronze de um homem de seus 40 e tantos anos, de gravata, uma mecha de cabelo caída na testa. Sou eu. Um amigo fez essa escultura há uns 30 anos. Chamava-se Norman. Passávamos muito tempo juntos. Nadávamos, íamos a Nova York. Levou-me à sua casa em Cambridge e fez esse busto de mim. Levou semanas nesse trabalho, porque queria fazê-lo bem feito. Examinei o rosto. Que estranho ver um Morrie tridimensional, saudável, jovem, olhando-nos conversar agora. Mesmo no bronze, ele tinha um ar inteligente e pensei que Norman captara um pouco do espírito também. Agora, a parte triste da história, disse Morrie. Norman e a mulher mudaram-se para Chicago. Pouco depois, minha mulher, Charlotte, precisou fazer uma cirurgia delicada. Norman e a mulher nunca entraram em contato conosco.
Sei que eles souberam da cirurgia de Charlotte. Eu e ela ficamos muito sentidos por eles nunca terem sequer telefonado para saber como ela estava passando. Assim, cortamos relações. Com o passar dos anos, disse ele, encontrei Norman algumas vezes e ele sempre tentava a reconciliação, mas eu não aceitava. A explicação dele não me satisfazia. Orgulhoso, virava-lhe as costas. A voz dele ficou embargada. Mitch, há poucos anos, ele morreu de câncer. Fico tão triste. Nunca fui vê-lo. Nunca o perdoei. Isso me dói tanto. Chorou de novo. Um choro manso, contido. E como a cabeça estava recostada, as lágrimas escorriam pelos lados do rosto. Sinto muito, eu disse. Não é preciso, murmurou ele. Chorar faz bem. Continuei passando creme nos dedos inertes. Ele chorou durante alguns minutos, sozinho, com as suas recordações. Não é só aos outros que precisamos perdoar, disse por fim. Precisamos nos perdoar também. A nós também? É, pelo que não fizemos, por tudo o que devíamos ter feito. Não devemos ficar presos ao remorso do que não aconteceu quando devia acontecer. Isso de nada adianta a uma pessoa que chega ao estado em que cheguei. Sempre desejei ter feito mais em meu trabalho, prosseguiu. Queria ter escrito mais livros. Eu me recriminava por essa falha. Agora, vejo que isso não me fez nenhum bem. Paz. Precisamos fazer as pazes conosco e com os que nos cercam. Inclinei-me e enxuguei suas lágrimas. Ele fechava e abria os olhos. A respiração era audível, um ronco brando. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros. Não espere, Mitch. Nem todo mundo tem o tempo que estou tendo. Nem todo mundo tem a minha sorte. Joguei o lenço de papel no cesto e voltei aos pés de Morrie. Sorte? Apertei com o polegar a carne endurecida e ele nada sentiu. A tensão dos opostos, Mitch. Lembra-se? Forças que atuam em direções diferentes. Eu me lembrava. Lamento o meu tempo que se extingue, mas aprecio a oportunidade que ele me dá de fazer acertos. Ficamos ali, calados por um tempo, enquanto a chuva salpicava os vidros da janela. O hibisco, atrás da cabeça de Morrie, resistia bem, pequenino, mas firme. Mitch, murmurou ele. Sim, eu friccionava os dedos dos pés dele, absorto. Olhe para mim. Levantei os olhos e vi a intensidade do seu olhar. Não sei por que você voltou para mim.
mas quero lhe dizer uma coisa. Fez uma pausa, depois do que a sua voz saiu embargada. Se eu pudesse ter tido outro filho, gostaria que fosse você. Baixou os olhos, baixei os olhos e voltei a massagear o tecido inerte dos pés dele. Por um momento, senti medo, como se a aceitação das palavras gente. Como se a aceitação das palavras do meu velho professor significasse que, de certa forma, eu trairia o meu pai. Mas, quando ergui os olhos, vi o sorriso de Morrie entre lágrimas e compreendi que, num momento como este, não pode haver traição. Eu só tinha medo. Era de dizer adeus. Já escolhi o lugar onde vou ser enterrado. Onde é? Perto daqui, em uma colina, debaixo de uma árvore, com vista para um laguinho. Lugar sereno, bom para pensar. Pretende pensar quando estiver lá? Pretendo ser enterrado lá. Sorri. Ele sorriu. Vai me visitar lá? Visitar? Só chegar e conversar. De preferência numa terça-feira. Você sempre me visita às terças-feiras. Somos terça-feirinos. Certo, terça-feirinos. Então, você vai? Ele estava decaindo rapidamente. Olhe para mim, pediu. Estou olhando. Vai visitar o meu túmulo? Contar-me os seus problemas? Meus problemas? É. E você vai me dar respostas? Darei o que puder. Não tem sido assim? Imagino o túmulo numa colina, com vista para o lago. 7 palmos de terra, onde vão depositá-lo, cobri-lo de terra, colocar uma pedra por cima. Talvez daqui a umas semanas, daqui a poucos dias, imagino-me sentado lá, com os braços em torno dos joelhos, olhando o espaço. Mas não vai ser a mesma coisa. Não vou ouvir você falar. Ah, falar. Fecha os olhos e sorri. Vamos combinar assim. Depois que eu morrer, você fala, eu escuto. Estamos muito perto do final do livro. Espero que eu consiga ler até o fim. Vocês me ajudem aí, tá?
me mandando boas energias, tá bom? Porque tem hora que é difícil. É como eu falo, vale a pena por tudo que a gente está aprendendo, não vale? Mesmo tendo trechos tão dolorosos. Mas tudo vale a pena. Quando a alma não é pequena. Como dizia o grande poeta Fernando Pessoa. Tá bom, minha gente. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.